E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, todo mundo com muita saúde. Essa situação que a gente está vivendo agora é uma situação bem atípica, né? Ninguém estava esperando por tudo isso que está acontecendo, essa pandemia se espalhando. E eu espero que estejam todos tomando as devidas precauções para manter toda a saúde, né? A de vocês, a da família. Só que a gente não pode deixar de lado a parte pedagógica, né? A gente não pode deixar de lado os nossos estudos. Nós ainda estamos em dias letivos. Então, minha gente, a gente tem que continuar de alguma forma a ministrar os conteúdos para vocês. Eu encontrei essa solução, né, através de uma pequena videoaula para a gente continuar os nossos estudos, tá? São as minhas primeiras gravações, estou sem minha experiência ainda, a gente vai se adequando conforme a necessidade, tá? Então, gente, só queria lembrar vocês que toda a explicação sobre o sistema digestório eu já fiz para vocês em sala de aula. O que faltou, né, para a gente terminar esse módulo, esse sistema, então, o primeiro sistema que a gente está vendo, foi eu passar para vocês as anotações para vocês terem no caderno, né, o registro no caderno, para ficar mais fácil de estudar, né, e para consolidar tudo aquilo que eu expliquei para vocês em sala de aula. Então, essa aula aqui de hoje não é bem uma aula assim, são mais slides que vão servir para vocês anotarem no caderno de vocês, ter registrado todo o conteúdo que eu falei para vocês em sala de aula, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai, né, é como se fosse uma aula normal, em sala de aula, que eu passaria esse conteúdo no quadro para vocês, e vocês anotam, né, iam anotar o que eu passar para vocês no caderno, tá? A diferença que eu vou fazer, vou passar esses slides para vocês com anotações, vocês vão pausando de acordo com a necessidade de vocês para copiar, e eu vou fazendo pequenos comentários para não deixar passar, né, esse conteúdo sem uma revisão desse assunto. Certo, gente? Então vamos lá, bora lá. Então aqui é só uma definição geral do que era o sistema digestório, o que é a digestão, né? É aquele procedimento, aquele metabolismo que a gente faz a quebra de moléculas grandes em moléculas menores para que o nosso organismo possa absorver esses nutrientes. E a digestão, eu falei para vocês que ela é dividida em duas partes, a digestão mecânica e a digestão química. Aqui é a digestão mecânica, né? Então a primeira parte, que é a digestão mecânica, ela inicia-se na boca através da mastigação, né? Então quem participa nesse processo são os nossos dentes. Nós temos 32 dentes no total e eles variam, né, de acordo com o seu formato e a sua função. Então eu coloquei aqui para vocês dentes incisivos, né, que são aqueles achatados em forma de lâmina para cortar, caninos pontiagudos, né, em forma de lanças para prender, e os pré-molares e molares, então, para fazer a triturar, moer, né, o alimento. E eu coloquei aqui uma pequena observação que é para falar para vocês que os dentes eles são estruturas vivas, né? Então por quê? Porque a parte central desse dente, que é a polpa, ela é rica em vasos sanguíneos, tá? Ela é recoberta pela dentina e depois pelo esmalte, né, do dente que forma aquela parte por fora, né, que dá aquela proteção, dá aquele brilho do dente. Para alguns, né? Depois a gente vem a digestão química, tá? A digestão química que é dividida em três processos. A característica da digestão química é que participam na digestão química os sucos digestivos, né, que contêm enzimas digestivas que vão fazer a reação, né, a reação química de digestão, de quebra por digestão química. A primeira etapa é a ensalivação, né, ela também, assim como a mecânica, ela inicia-se na boca, só que aqui a ação é por meio da saliva, né, que é o nosso primeiro suco digestivo, que contém a nossa enzima chamada de amilase salivar, que vai digerir os carboidratos, né, os açúcares. Depois disso, que o alimento ele é triturado, né, na digestão mecânica, digerido os primeiros carboidratos e umedecido com a saliva, aí ele é engolido, né? Lembra que aqui o alimento ele recebe o nome de bolo alimentar. Aqui a segunda observação, né, dessa parte de insalivação. Quando o alimento ele vai ser deglutido, né, engolido, ele passa por aquele sinal, aquele saquinho no céu da boca, né, no fundo da nossa garganta, chamado de úvula,
que ela dá o sinal para o nosso alimento, dá um sinal que o nosso alimento está passando, né? E aí dá um sinal para a epiglote fechar a entrada da traqueia, para que o alimento ele não vá em direção ao pulmão, tá? E aí depois esses alimentos aí, eles vão ser empurrados para baixo, para o estômago, através dos movimentos peristálticos, certo? Chegando no estômago, o alimento vai sofrer a segunda etapa da digestão química, que é a quimificação, e entra aqui em ação o nosso segundo suco digestivo, que é o suco gástrico, tá? A acidez do suco gástrico, que é dada pelo ácido clorídrico, ela estimula a produção de proteínas, de enzimas digestivas, né? As enzimas aqui, que são a pepsina e a renina, né? A pepsina que digere as proteínas de forma geral, e a renina que ajuda a coagular o leite para fazer a digestão do leite, né? Aí eu coloquei uma outra observação aqui agora da quimificação, que por que o nosso estômago ele não é digerido se o suco digestivo dele digere proteínas. Ele não é digerido justamente porque recobrindo, né, a parte interna do estômago está uma camada de muco que é produzido. E esse muco não deixa o suco gástrico entrar em contato com a parede do estômago. O suco gástrico não entra em contato com a parede do estômago, certo? E a outra etapa, né, a terceira etapa da digestão química, que é a quimificação, tá? Quimificação por quê? Porque aqui o alimento ele recebe o nome de quimo, tá? Nessa etapa vai ser digerido o que ainda não foi digerido, né? Então lembra, na boca foi digerido carboidrato, no estômago proteína. Faltou quem? Lipídios. E os lipídios vão ser digeridos agora nessa etapa da quimificação que ocorre lá no duodeno, pela ação de 3 sucos digestivos, tá? Além da digestão de lipídios, ainda vai ser finalizada a digestão de carboidratos e proteínas que sobraram das etapas anteriores. Então, dos 3 sucos digestivos, vamos lá. O primeiro é o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, e ela tem a amilase pancreática, que digere carboidratos, lipases, que digerem lipídio, e a tripsina, que digerem proteínas. O suco entérico, que é o segundo suco digestivo, é produzido pelo intestino e contém as enzimas que digerem os carboidratos, né? A sacarase, maltase e lactase, além de uma peptidase que também digere proteínas. E o terceiro suco digestivo que entra em ação é a bile, que é produzida pelo fígado e armazenada e secretada pela vesícula biliar. Tá? Então a vesícula biliar ela não é ela que produz a bile, e sim o fígado. Tá? E aqui a bile é o único dos sucos digestivos que faz parte aqui, né, que não contém enzimas. Ao invés de enzimas, eles possuem sais biliares. Né? Então não é uma proteína, uma enzima, e sim são sais biliares. E esses sais eles fazem a emulsificação da gordura para deixar ela mais fácil para ser digerida através das lipases, certo? E a observação em relação a essa etapa da quimificação, né? O fígado, a vesícula biliar, as glândulas salivares e o pâncreas, eles não são órgãos principais do sistema digestório, e sim órgãos anexos. Por quê? Porque o órgão principal é aquele órgão em que o alimento passa por dentro dele. Então, como o alimento não passa por dentro do fígado, da vesícula biliar, das glândulas salivares e do pâncreas, então eles são considerados órgãos anexos a esse sistema. E o pâncreas, ele também tem uma função de produção hormonal, tá? Então ele é uma glândula mista. E aí ele produz, além do suco pancreático, ele produz a insulina e o glucagon, que são 2 hormônios que ajudam no controle da taxa de glicose no nosso sangue, tá? A insulina, ela reduz o teor de glicose no sangue, transformando a glicose em gordura. E o glucagon age ao contrário, elevando o nível de açúcar do sangue, pegando aquela gordura que estava armazenada, transforma em glicose e joga de volta para o sangue, tá? Lembra que essa situação aí de insulina está intimamente relacionada àquelas pessoas que sofrem de diabetes, né? A diabetes ela pode ser causada por diferentes formas, né? Diferentes tipos de diabetes, mas que no geral está na deficiência ou na produção ou na captação, né, dessa insulina, tá?
E a terceira etapa agora, né? Depois da digestão química, nós temos a etapa de absorver os nutrientes que foram digeridos. Essa etapa se dá no intestino delgado, tá? No intestino delgado, para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes que foram digeridos, o intestino ele tem dobras, né? E essas dobras são chamadas de vilosidades. E para uma estratégia para aumentar ainda mais a superfície de contato para absorção, é que nessas vilosidades, as células que fazem parte do intestino, elas ainda têm dobras da célula. Então, seriam as vilosidades das vilosidades. Então, elas são chamadas de microvilosidades. Tá? Então, a presença de vilosidades e microvilosidades no intestino delgado, eles têm por finalidade aumentar a superfície de absorção dos nutrientes que foram digeridos, né, nos processos anteriores. Depois de absorver os nutrientes, o resto do alimento ele é encaminhado para o intestino grosso. Lá no intestino grosso é onde vão ser feitas as absorções, né, de água, vitaminas e sais minerais. Todos aqueles que não passam por digestão, tá? Então, aqui nessa etapa, o que sobra das anteriores, que é bom ainda para o nosso corpo, vão ser absorvidos nessa etapa do intestino grosso, tá? O que sobra daí é chamado de bolo fecal, e daí vai ser encaminhado para a porta da vida. Então, a quarta etapa é a etapa final da eliminação das fezes, tá? Que, através da ação dos movimentos peristálticos, lembra que o movimento peristáltico está ao longo de todo o sistema digestório, inclusive na parte final, é ele quem vai empurrar o bolo fecal para o reto, e o reto é o que vai ter a abertura do ânus para ser eliminado, tá? A abertura do ânus, em volta da região do ânus, ela é formada por músculos, e esses músculos é de controle, né, voluntário. Então, esses músculos fazem parte do que a gente chama de esfíncter anal, tá? É ele que controla a abertura para a saída das fezes. E uma pequena observação aqui, é que as fezes, elas não são consideradas excretas, tá? Isso é importante, por quê? Porque excreta verdadeira é aquele que foi passado por dentro, né, de um metabolismo da célula, não foi utilizado, e aí vai ser encaminhado para ser excretado, eliminado. Então, excretas verdadeiras é suor e urina, tá? Fezes não são excretas. Fezes é simplesmente o que sobrou da nossa digestão que não foi aproveitado. Certo? Belezinha, gente? Então, aqui, ó, a gente finaliza essa parte, né, dessas explicações do sistema digestório, e eu preciso que vocês resolvam os exercícios que ficam de tarefa para vocês, tá? Então, lá no final da apostila de vocês, vai ter as tarefas, se eu não me engano são 2 tarefas, eu vou passar certinho na anotação, né, quais são as páginas, para vocês resolverem os exercícios que faltam. Ok, gente? Bons estudos a todos, mantenham o isolamento e muito cuidado com essa doença. Tá bom, galerinha? Um abraço.